Senhores, vocês estão aí? Alô, vocês estão aí? Putz, eu não sei o que aconteceu aqui que não estava transmitindo, cara. Puta que pariu. Que beleza, hein? Agora, o que que aconteceu? O que que nós perdemos aqui? Pariu, que raiva, hein? Agora eu não estou entendendo o que está acontecendo. Nós estamos transmitindo de novo. Será que é um link novo ou é o mesmo link que estava antes? Ele ficou só pausado aquele tempo? O que aconteceu? Peraí, nós não começamos ainda nada? Ah, não. Mentira que eu tô transmitindo aqui há meia hora e não tava. Começou agora? Ah, não, mentira. Vocês estão brincando comigo. Ah, eu não acredito nisso, cara. Ah, mentira. Cara, olha isso aqui. Eu tô aqui há meia hora falando, cara. Eu tô aqui há meia hora falando do TikTok. Mentira, né? Vocês estão brincando. Eu até respondi. Eu tava respondendo vocês no chat, pô. Puta, eu não acredito, cara. Vocês estão até brincando aqui no chat. Ah, não. Ah, vamos lá então, senhores. Desculpa aí a falha. Puta que pariu. Vamos tentar de novo. Vamos começar tudo de novo aqui rapidinho. Eu vou ter que começar de novo, vou ter que mostrar até os de hoje. Que beleza. Parece brincadeira, cara. Vamos lá, senhores. Eu vou mostrar aqui rapidinho os, os trades que aconteceram hoje. Ah, cara, fiz um monte de disclaimer. Porra, que raiva. Vamos lá, senhores. Nem lembro qual foram os trades, ó. Eu já tirei a cor aqui, ó. Hoje é dia 15, né? 15 de janeiro. Deixa eu ver o que teve hoje. Teve VEG, teve Gol, teve isso daqui. Faz parte, faz parte. Não fiquemos muito chateados. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui os trades, daqui a pouco eu vou fazer um disclaimer muito importante quando eu falo sobre TikTok, tá? Então vamos lá. Primeiro, vou mostrar aqui do IFR2. Fiquei meio encabulado agora, cara. O... A saída aqui de Tecnisa hoje, olha que maravilha. A entrada tinha sido ontem aqui nessa linha verde. Dali para cá, aqui é um sistema do IFR2, tá? A saída acontece na máxima das duas. Então ele foi só caindo, 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 caindo. E aí aqui ele deu a saída com um belo de um preju. E depois que saiu ele disparou a subir, faz parte. Tomamos aqui um prejuízo de 2,39%, R$ 623. Em seguida, fizemos uma entrada em Gabor. Tá aqui a criança. Entramos aqui em Agabor, a saída está nesse ponto. Segunda-feira eu vou colocar na máxima desses dois, tá? E aí, a última atualização do dia é uma saída em VEG. Eu vou até jurar que vocês... Eu vou jurar, cara, que eu tava ouvindo, você acredita, cara? Mas tinha um botão que eu tinha que apertar, agora eu já até entendi o que eu fiz. Que raiva, cara. Deu saída em VEG aqui, senhores. Deu saída em VEG. Nesse ponto foi a minha entrada, vamos lá, ó. Esse aqui é o sistema Turtle, ele marca aqui na tela, essa linha verde, a máxima dos últimos 30 candles. E quando um candle fecha acima desses últimos 30, significa para esse sistema que iniciou uma tendência. Então aqui é um sistema de tendência, aqui ele está iniciando uma tendência de alta, a gente compra e fica comprado enquanto houver tendência. Então a entrada foi ali.
Quando o sistema, o papel, né, para esse sistema deixa de ter tendência, quando ele fecha abaixo das últimas 20 barras, tá? Então nesse ponto, aqui ele até violou, mas não fechou abaixo, e ele continuou durante alguns dias, e seguiu, e seguiu, e seguiu, e deixa rolar. Aqui pra gente, quanto mais tempo ficar alocado, melhor. Hoje de manhã ele deu a primeira vazada aqui para baixo, tá vendo? Ó? Primeira vazada, mas ainda não fechou abaixo das últimas 20. E aí aqui em algum momento ele fechou. Aqui eu vou ter que dizer para vocês que eu dei uma vacilada nesse ponto, era para eu ter saído. Eu não saí, eu estava numa reunião, acabei perdendo essa entrada, essa saída. E imediatamente quando eu vi, eu saí, foi nesse ponto, então eu deixei aqui mais 0,67% na mesa, tá? Mais um ponto aqui desse trade específico foi que naquele momento eu dividi as minhas caixas em 5. Então eu tinha 5 caixas de 20 mil e eu não conseguia alocar tudo. Evidente, porque o papel custaria para eu alocar mais do que 15 mil. Ou eu alocava 15 ou eu alocava 21. Então eu aloquei 15, que foi uma coisa ruim para o sistema, porque eu deixei de ganhar em cima do restante do dinheiro, né? O lucro aqui foi de 15,81%. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu vou mostrar um detalhezinho aqui. A curva de capital não está atualizada, tá? Eu quero mostrar isso daqui para vocês, ó. Nesse momento, o Turtle está dando R$ 3.500 de lucro. O TikTok, 4.400. Só que o Turtle só tem uma caixa. Olha para você ver que interessante, cara. O Turtle é só uma caixa. Então, eu vou mostrar para vocês que o TikTok é um sistema muito lucrativo. Sem dúvida, é o sistema mais lucrativo que eu já vi. Mas não significa que é o único que é lucrativo, né? Então, todo sistema que você operar bem operado, você vai alcançar lucro no longo prazo, tá bom? Eu quero chamar a atenção para vocês, antes de começar aqui e recomeçar, né? Porque eu já falei tudo isso, mas eu vou falar de novo. Eu quero chamar a atenção para vocês para esse ponto, ó. Nesse momento, a gente tem poucos trades ainda, são 28 trades para o TikTok, mas já começa a desenhar para a gente aqui uma coisa interessante, que é o que a gente espera. Eu vou mostrar isso para vocês na estatística, tá? O payoff bastante elevado, ó, um payoff de 1.11, 1.10. É um payoff muito grande para um sistema de volatilidade. O que a gente poderia esperar é alguma coisa nessa casa aqui, 0.75, 0.6. Se você falar de FR2, por exemplo, é por ali que você vai ter. Esse aqui é o grande diferencial do TikTok, por isso que o sistema é tão bom, tá? Eu vou mostrar os detalhes para vocês. Então vamos lá, daqui a pouco a gente vai voltar aqui, vai ver trade a trade, a gente vai... Como eu já tinha dito antes, vocês não viram, o objetivo aqui hoje é falar para vocês, responder todas as dúvidas. Eu não consigo dar muito foco no chat, e é por isso, inclusive, que eu não percebi que não estava transmitindo, né? Mas quando for para rolar a interação aqui, eu vou falar para vocês, vocês escrevem no chat, a gente vai bater papo. Eu quero responder todas as dúvidas aqui de vocês, tá? E eu gostaria de fazer uma live dessa aqui toda sexta-feira para falar sobre o que aconteceu no projeto durante a semana, para falar sobre o andamento geral do projeto e para escolher um tema para a gente debater, né? Então hoje, por exemplo, vamos falar sobre o TikTok. Semana que vem a gente pode falar sobre FR2, ou pode falar sobre entrada atrasada, ou pode falar sobre seleção de sistema operacional, seleção de ativo. A gente escolhe um tema e debulha nele. Falou? Eu vou responder todas as perguntas de vocês também, falou? Inclusive, se vocês quiserem dar um like aí para ajudar, já que eu fiquei aí, putz, 40 minutos, cara, transmitindo para ninguém. Já tinha feito aqui um monte de coisa. Vamos começar tudo de novo, tá? Vocês vão me pedir, e eu já deixei preparado aqui o código, tá? Vocês vão querer o código disso aqui. Vocês vão ver que é um código extremamente simples, como tudo que eu gosto de fazer. Quanto mais simples, melhor, tá? E dando os créditos aqui, senhores, o TikTok não é uma invenção minha. O TikTok é um sistema trazido por um trader lá na comunidade, o André Lima. Mas também é um sistema, ele também não tirou do chapéu, né? Se você for ver como funciona o TikTok, eu vou entrar aqui no detalhe e vou mostrar como funciona. Ele é um sistema muito parecido com máximas e mínimas, que é do Larry Connors.
Ele é muito parecido com um sistema do Larry Williams, onde ele comprava quando tocava na média das 3 mínimas e vendia quando tocava na média das 3 máximas. Ele fazia isso também com o candle fechado. Então, ele comprava quando fechava abaixo das 3 mínimas e vendia quando fechava acima das 3 máximas. Então, é um sistema utilizado por vários traders no mundo aí. E o André, ele trouxe isso aí lá na comunidade. O pessoal gostou, todo mundo começou a estudar. Primeiro, achando que ele estava errado, né? Falou, não, André, deve ter algum problema aí. Então a gente começou a olhar os resultados dele, procurando erro. E a gente não encontrava erro. Quanto mais a gente estudava, mais a gente percebia que o sistema realmente era bom. E a gente continua estudando até hoje. Agora o Pedro aí, o Pedro é um cara que tem estudado um monte. E aí, cada vez que a gente estuda, é mais uma vez que a gente encontra realmente a vantagem competitiva desse sistema, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. E eu coloquei aqui algumas coisas aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo, tá? Alguns, vamos dizer assim, alguns pressupostos aqui para que a gente consiga estabelecer aqui um mínimo de comunicação coerente, tá? Em primeiro lugar, senhores, se vocês querem trabalhar com um sistema objetivo, o que o sistema objetivo tem, cara? Ele tem uma regra clara de entrada e uma regra clara de saída. Eu sei que muitos de vocês aí estudam análise técnica e ficam estudando um monte de coisa em análise técnica e isso aí é subjetivo. Se você colocar 10 analistas bons para ler um gráfico, os 10 vão discordar entre si ali sobre o movimento daquele ativo e sobre o que vai acontecer para frente. O cara que opera de uma forma objetiva, ele não está com a menor intenção de acertar a previsão. Ele não trabalha com previsão. O que ele trabalha é com o passado para gerar estatísticas e organizar como parâmetro para que ele possa tomar decisões para o futuro. Ou seja, o movimento do preço no passado, ele tende a se repetir, pelo menos da mesma forma, né? As variações de preço, e você sabendo da estatística desses movimentos para cada papel, você pode ter uma vantagem competitiva. É isso que o trader objetivo busca, tá? Em outras palavras, o trader objetivo ele não precisa mais do que isso na tela. Um candle, acabou. O candle deu sinal de entrada, ele entra. Deu sinal de saída, ele sai. E ele não tem mais do que pensar. Ele não precisa saber se está em tendência de baixa, ele não precisa saber se está em tendência de alta, se o Trump soltou um tweet, se o Bolsonaro tomou uma facada. Para ele não muda nada. Ele simplesmente entra no trade e sai do trade nos pontos que tem que fazer. Nos pontos que são as regras, né, de entrada e saída. Então esse é o primeiro parâmetro, tá? Você precisa trabalhar dessa forma? Não. Você pode escolher ser um trader como a maioria busca ser, né? Um trader subjetivo, um analista técnico, e aí você pode começar a estudar um monte de livro, um monte de padrões de movimento do preço, e isso vai, ao longo do tempo, vai te dar argumento para que você seja bom e bata o olho num gráfico e saiba, pelo menos com alguma probabilidade, você vai entender como vai ser o movimento do preço para frente. O trader objetivo ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado simplesmente em seguir um padrão que ele vai observar no preço, que ele vai observar no gráfico daquele ativo e ele vai usar estatísticas para isso, tá bom? Então, olha só, quando um trader objetivo ele entra no trade, ele sabe qual é o critério para entrada e ele entra. Cara, dali para frente não interessa se ele vai tomar loss ou não naquele trade. Ó, aqui eu tô perdendo uma pancada de dinheiro. Tô nem aí. Na hora que sair desse trade aqui, saiu, eu aloco em outro. E eu não estou preocupado se eu ganhei ou perdi naquele trade. E se for uma pancada de dinheiro, igual aqui, ó. Aqui é uma pancada. Não estou nem aí igual. Eu entrei na linha verde aqui, estou perdendo uma cacetada. Deixa eu ver quanto que dá. Agora só 3%. Chegou a cair 4 e tanto. Cara, não estou preocupado. Quando sair desse sistema, eu entro no próximo. Saiu do sistema, eu entro no próximo. E o que eu vou usar como critério? Olha só, eu monitoro 10 ativos. Esses 10 ativos aqui são selecionados a partir de estatística. Eu vou mostrar para vocês como faz essa seleção.
Eu monitoro os 10. O primeiro que der entrada eu vou tomar. Hoje, deu várias entradas aqui, ó. Deu entrada em BRAC 4, já estava dentro. Deu entrada em PRIO 3. Deixa eu ver. Deu entrada em PRIO 3. Eu não entrei. Por quê? Porque eu não tinha caixa disponível. Se não, eu entraria e eu não tô nem aí se a bolsa tá caindo ou se tá subindo. Para mim deu entrada, eu entrei. Acabou. Não tem argumento, tá? Eu posso olhar o gráfico assim, ó. No meu caso, ele fica rosa quando é o sinal de entrada. Aí a minha pergunta é, o candle tá rosa? Tá, comprei. Acabou. Não, eu não tenho mais, eu não tenho que pensar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que facilita muito, você trabalhar de uma maneira objetiva facilita muito a sua decisão. Só que a facilidade está na decisão, na operação. Na hora que você está com o mouse na mão, você não é um cara inteligente, você é um cara disciplinado. A decisão ela é tomada previamente. Então, quando eu decidi monitorar esses 10 ativos, quando eu decidi usar duas caixas, quando eu decidi usar o gráfico diário, isso sim foi uma decisão pautada em estatística, pautada em matemática, que tem muito estudo por trás. Então, um trader objetivo, ele vai usar a inteligência, ele vai usar a capacidade de decisão no momento do estudo dele, para montar um plano. Assim que ele monta o plano, ele vem aqui para o gráfico e ele passa a ser um clicador de botão. Só, não tem que pensar. É o famoso cara crachá. Quem é meu aluno aí sabe o que significa isso. Deu o argumento de entrada, comprei e acabou. Falou? Dito isso, agora falta um outro ponto que eu já tinha falado também, vou repetir. Mais uma aguinha, senão também não aguento. O ponto é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês os resultados do sistema operacional aqui. A curva de capital, o drawdown esperado, tudo isso. E aí, pode ser que seja uma coisa assim irrecusável para vocês, que vocês queiram usar. E você fala, cara, eu tenho que usar esse sistema. O Alan está dizendo que é o melhor sistema que ele já viu na vida. E eu afirmo isso. Eu nunca vi, apesar de eu ter feito já centenas de backtests, centenas de sistemas operacionais, eu nunca vi um sistema melhor do que esse. Significa que, já que ele é o melhor, eu tenho que usar? Não. O sistema operacional ele tem que ser escolhido para o operador, porque não adianta você escolher um sistema que você não consiga operar. Vamos pensar aqui num piloto, de Fórmula 1. Um piloto, pensa num piloto bom de Fórmula 1, o melhor que tiver. Você vai lá e coloca ele para dirigir o Stock Car, ou sei lá, Stock Car não, Nasdaq. Eu até esqueci o nome da competição que tem lá. Tem uma competição de carro lá nos Estados Unidos e tal. O cara vai dirigir aquilo. NASCAR, eu acho que é o nome, sei lá. Vai colocar o cara para dirigir aquele carro, o melhor carro que tem lá. Necessariamente ele vai ser o melhor piloto lá? Cara, talvez ele não consiga tirar do carro o que o carro tem para dar. Por quê? Porque ele é de outra área, ele é outra pegada. O sistema tem que ser feito pro NASCAR. Vocês estão rindo de mim aí, ó. Pode rir. O sistema tem que ser feito, tem que ser escolhido pro operador. E não pela lucratividade, tá? A lucratividade é um segundo critério para você tomar a decisão, tá? Eu falei Nasdaq, pode rir aí mesmo. Ok, vamos lá então. Então, primeira coisa, não é porque o sistema é bom que vocês têm que usar, falou? Para eu mostrar aqui a estatística dele, eu vou usar aqui uma plataforma. Essa plataforma aqui é uma plataforma comum, como se fosse o Profit Chart para envio de ordem, compra, venda de ações e tal. Ela tem tudo que o Profit Chart tem, com uma diferença de que ela tem também um sistema mais parrudo para fazer backtest. Eu faço bastante backtest porque eu alimento as informações desse backtest num site que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, no site de estatística, na estatística dos sistemas operacionais. Eu não recomendo que vocês fiquem fazendo backtest. Eu só faço esse tanto de backtest aqui porque eu entrego esse resultado lá no site. Só por isso. Eu não faço isso para tomar decisões, porque senão o meu trabalho seria backtester, né? Eu não recomendo que nenhum de vocês seja backtester. Eu recomendo que você entenda, que você saiba fazer backtest, mas que se lembre que o backtest é uma ferramenta, como se fosse um martelo para um marceneiro. O marceneiro ele faz cadeira, ele não faz martelo. Então não se apaixone por backtest, tá?
essa aqui é uma ferramenta que vai te ajudar caso você queira montar como eu posso dizer, o seu planejamento de longo prazo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o resultado do backtest. Aqui a gente pode escolher alguns critérios. Então eu vou deixar aqui em branco a data, porque aí ele vai trabalhar nos últimos 5 anos. Ele vai pegar todos os trades que pode ter ocorrido nos últimos 5 anos pelas regras do TikTok. E eu já vou mostrar que regras são essas. Eu vou colocar aqui um capital de 100 mil para iniciar. Aqui outra coisa que a gente pode definir também é se a gente quer trabalhar só com o capital inicial, ou seja, cada vez que, sei lá, fecha um trade ou fecha um mês, ele pega e tira o lucro e volta a reinvestir aquele capital. No nosso caso aqui, a gente vai estudar crescendo o capital, tá? Assim como é no caso do show do milhão, eu começo com 100 mil e vou até 1 milhão sem tirar nem para pagar o imposto. Falou? A gente pode também definir aqui para uma simulação o número de divisão de caixas. Eu vou deixar aqui uma caixa só, depois a gente vai rever. E aqui a gente também pode definir para quais papéis a gente quer rodar o backtest. Eu vou rodar aqui pro Ibov, tá bom? Só que antes de te mostrar o resultado disso, eu vou voltar aqui e mostrar os critérios do sistema para que a gente esteja na mesma página, tá? Alguns de vocês já conhecem, outros de vocês ainda não. Então vamos lá. O que é o TikTok? É um sistema onde eu entro comprando pela média das duas mínimas. Então, quando abre a bolsa de manhã, um pouquinho antes de abrir, ó, vai estar nessa configuração, certo? Eu vou ter 2 candles, o de ontem e o de anteontem, e logo daqui a pouquinho, digamos que agora é 9h45 da manhã, 10 horas eu vou abrir o próximo candle. Então o que eu vou fazer antes de abrir? Eu vou pegar aqui a mínima do candle de ontem, a mínima do candle de anteontem, e vou traçar uma linha aqui na média dessas duas, certo? E aí eu vou colocar a minha ordem de compra aqui, na média das duas. E aí, durante o dia, se ele pingar aqui, ele vai ter comprado a minha ordem. Se você é observador, você percebeu que essa linha rosa aqui coincidiu aqui ó, com a linha que a gente traçou na média dos dois. Então você também percebeu que essa linha tem que ser deslocada no tempo. Essa linha, ela fala da média desse ponto e desse ponto, mas ele me entrega no dia de hoje. Então se você clicar aqui 2 vezes, você vai perceber que eu estou usando uma média aritmética dos 2 períodos, deslocado em um no tempo. Por quê? Porque eu vou comprar hoje, eu não vou comprar ontem. Ontem eu não tenho como voltar no tempo e comprar. Então hoje eu vou alocar a minha ordem de compra nesse ponto, antes de abrir o pregão, tá? E aí quando ele encosta aqui eu comprei. Falou? Então vocês já estão entendendo que essa média, ela é deslocada sim, mas ela está se referindo, ela é deslocada só para plotar na tela para mim. O que me interessa é a mínima desse e desse candle, tá bom? Então, ó, vamos ver um pouquinho aqui do deslocamento aqui, o andamento do sistema. Eu comprei aqui nesse ponto, por quê? Porque tocou na média das duas mínimas. E aí eu vou colocar a minha ordem na média das duas máximas. E não me interessa o que acontecer, se a bolsa cair, se o Trump falar, não me interessa. Eu só vou sair quando bater aqui. Então comprei aqui, saí aqui com lucro. Assim que der entrada de novo, eu vou entrar de novo. Eu entrei no dia seguinte, ó. Não me interessa com notícia, não me interessa com nada. Pulou aqui um monte, cara. Vamos ver, vou mandar. Espera aí, entrei aqui, saí aqui com prejuízo, ó. Entrei aqui, saí aqui com prejuízo, 5%. Entrei no dia seguinte de novo. Saí no outro dia aqui na abertura, né? Aqui deve ter saído aqui em cima. Entrei aqui, saí aqui com prejuízo. Entrei aqui, saí aqui com lucro num dia, 14%. E assim por diante. Vocês já entenderam que o sistema é assim e um trader objetivo, ele não tem outro critério para tomada de decisão que não as próprias regras do sistema, tá? E é por isso que a gente pode tomar como parâmetro a estatística do que aconteceu no passado. Por quê? Porque a tendência é que aquele movimento do preço e que gera um padrão, ele continue se repetindo. A gente vai tirar isso como um proveito a nosso favor, tá? A gente vai tirar proveito disso. Falou? E o que a gente precisa ser é disciplinado. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui o resultado disso daqui, já considerando
como eu posso dizer isso? O custo, as despesas para entrada e saída da operação, né? Quando eu entro, mesmo que eu não tenha taxa de corretagem, eu tenho que pagar a taxa de emolumentos e taxa de liquidação. Então isso daqui já está contemplado nesse resultado que eu vou mostrar para vocês. Falou? Eu vou rodar esse sistema aqui para o Ibov e vamos ver o que vai acontecer. Executar. Ele demora alguns segundos, aí eu tenho que tomar uma água. No outro vídeo que eu gravei eu já tinha tomado um monte de água, cara. Falei pra caramba e eu não estava transmitindo. É um pouco de burrice também, né? Vocês vão falar aí que é coisa de tecnologia, que é vacilo, mas também tem um pouco de burrice aí no meio, né? Então aqui, ó, a gente tem o resultado para todos os papéis do Ibov. E o que, que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, a gente tem que analisar se o sistema é bom, né? Então vamos analisar, ó, olha só a curva de capital. Isso daqui operando no Ibov. Você fecha o olho nos últimos 5 anos, deu sinal, você compra. O primeiro que dá entrada. Aqui no caso, inclusive, ele usa o critério de ordem alfabética. Então se dois deram entrada no mesmo dia aqui, ele escolheu para pôr na tela por ordem alfabética. Você percebe que não tem critério, né? Mas isso aqui serve para te mostrar o quão bom é o resultado do sistema. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar quais são os papéis que se comportaram melhor no sistema. E aí a gente vai, a partir disso, tomar a nossa decisão de seleção de ativos. Por que, que eu vou escolher Enev? Porque Enev se comportou bem. Ele, dentro do sistema, se eu tivesse só trabalhado com Enev, eu teria acertado 80% das vezes. Vamos ver aqui o resultado de Enev sozinho, ó. Resumo. Enev, nesse sistema, ele deu a taxa de acerto 80%, payoff 0,67. Cara, esse payoff aqui é muito elevado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um detalhe que faz a diferença. Mas isso daqui a gente está contemplando, senhores. A gente está contemplando o drawdown da pandemia aqui, ó. Sabe muito bem o que aconteceu aqui. Então, o sistema você não desligou em nenhum momento e ganhou tudo isso. E se você não fez seleção de ativos, se você só saiu comprando sempre que desse entrada, desculpa aí quem viu aí, quem viu, viu, a charopada. Agora vocês vão rir de novo, vão te sacanear de novo no chat. Pode sacanear. Vamos lá, vamos fazer uma seleção de ativos aqui, assim que vocês pararem de rir. Tomara que minha namorada não esteja vendo, né, cara? Como é que eu vou explicar isso pra ela? Deixa eu ver se já estão rindo muito no chat. Como é que eu vou explicar isso pra ela? Faz parte. Eu vou escolher aqui alguns ativos, tá? Olha lá, ó, já estão rindo no chat. Que fase, hein? Deixa eu tirar esse fone. Ai, caramba. Vou escolher aqui alguns ativos. Enev 3. Tecnologia, Daqui a pouco, ó, no final do chat aqui, no final aqui eu vou mostrar por que eu tava com aquela tela aberta ali que vocês viram, tá? Vou mostrar por quê, cara. Grupo de WhatsApp. Lcan. Vou escolher aqui BRAP 4. BRAP 4. Vou escolher LREN. E vou escolher B3. Cara, ainda bem, ó, vamos ver uma coisa, ó, ainda bem que a gente tem só 135 pessoas, né? Cara, pra mim esse número aqui é muito legal, inclusive obrigado aí por todo mundo que tá aqui. Eu valorizo todo mundo que cede o tempo aí pra mim, né? Ainda mais que eu fiquei 40 minutos sem transmitir, né? Então, você estando aqui, pra mim é um privilégio, é uma honra ter a atenção de vocês, né? Mas ainda bem que são só 35, né? Imagina que essa aqui fosse a transmissão quando eu chegasse lá no 1 milhão e batesse a meta lá. Aí, talvez daqui 5 anos, tal, daqui a pouco vai ter gente pra caramba assistindo, aí eu vou lá e dou uma dessa. Já pensou que beleza? Ó a Thaís falando, ó, porque não foram... ainda bem que a Thaís não tá falando sobre o vídeo, ó, sobre a imagem que tava na tela. Tem mulheres aqui, né? Desculpem, meninas. Vamos lá. Vamos rodar isso aqui. Eu já vou ler sua pergunta, tá, Thaís? Calma aí. E olha o resultado agora, senhores. Agora eu não quero que vocês se assustem, hein? Olha lá o resultado. Por que eu escolhi o TikTok para trabalhar
no show do milhão. E por que que eu tenho tranquilidade para fazer essas operações aqui de modo aberto, colocando a minha cara a tapa e tendo uma grande chance de passar como um fracassado aí para quem quiser ver no Brasil quando eu não bater a meta, caso eu não bata? Por que que eu tenho essa tranquilidade? Porque eu uso o TikTok. Olha isso, 3.000%. Para quem não sabe o que significa isso, significa multiplicar o seu capital por 35, seu capital inicial. Já contando os custos de emolumento e taxa de liquidação. Aqui não tenho corretagem e eu não estou falando sobre o pagamento de imposto, tá? Mas no meu projeto o pagamento do imposto vai ser com outras fontes e não com o capital, com a curva de capital, né? Então, ou seja, olha isso aqui. Mais um detalhe que eu estou trabalhando, não com 100 mil para esse sistema, e sim com 50 mil. E não uma caixa, mas sim duas caixas. Opa, duas caixas. Então vamos ver o que a gente pode esperar pro meu projeto nesse sistema. Olha lá, 2.800%, que dá isso daqui, ó. Então, só com o TikTok, teoricamente, já é suficiente para eu conseguir aqui alcançar a minha meta. Significa que o que a gente viu no passado vai se repetir no futuro? Não. Agora eu quero mostrar um outro detalhe, tá? Antes de mostrar o detalhe, deixa eu preparar vocês aqui. Eu já vou ler as perguntas. Calma. Taxa de acerto. Olha isso daqui, senhores. Taxa de acerto, 77%. Olha a taxa que eu estou encontrando aqui com os trades, que ainda são poucos. Nesse sistema eu só rodei 28 trades ainda. E acertei 67%, tá? Abaixo do que nos últimos 5 anos. E o payoff, 1.10, acima do que nos últimos 5 anos. Olha o payoff aqui. Para quem estuda backtest, para quem estuda sistemas objetivos, vocês sabem que sistema de volatilidade você tem uma expectativa de acerto muito alta e tem uma expectativa de payoff baixo. Payoff baixo, abaixo de 0.6. Na casa ali de 0,65, 0,7. Deixa eu até mostrar para vocês aqui no site. E agora não tenho mais nenhuma pegadinha para mostrar aqui. Fiquem tranquilos. Deixa eu pegar aqui um outro sistema operacional, que não o TikTok. Vamos pegar, por exemplo, o FR2. Abrir uma nova guia. Vocês vão ver aqui, ó, qual é o payoff esperado para um sistema de volatilidade. Sistema bom, sistema excelente, que é o IFR2, ó, 0,5, 0,8, aqui é bom, tá, Eneve? 0,48, 0,5, 0,54, aqui também está fora da curva, 1,25, 0,8 fora da curva, mas o que você pode esperar é aqui na casa de 0,6, 0,7, 0,55, e é muito lucrativo, tá? Então por que o TikTok é diferenciado? Porque ele tem um payoff elevado. E agora eu vou mostrar aqui a cereja do bolo. Inclusive eu estava estudando isso aqui com o Pedro hoje à tarde. O Pedro é um maníaco do backtest, muito mais do que eu. Deixa eu mostrar aqui para vocês um detalhe. O que teria acontecido com o TikTok sem considerar a pandemia, tá? A gente acabou de ver ali que está ali na casa de 0,81 de payoff, né? E se não tivesse tido a pandemia? Vamos colocar aqui como prazo limite, antes da pandemia, dia 1 de fevereiro. Olha o que vai acontecer, resumo. Nem tanto. Pensei que ia subir uma coisa aqui, que eu vou ter que rodar de novo para fazer seleção de ativos, tá? Mas aqui, quando a gente exclui o período da pandemia, o payoff sobe, o payoff fica mais elevado, porque a pandemia teve um drawdown grande. Então o drawdown aqui, como é no final do nosso projeto, né, a gente está estudando aqui 5 anos passados, como a pandemia foi bem na parte final, era onde o volume de capital estava maior. Então na hora que a gente diminui isso, na hora que a gente corta aquele prazo, a gente aumenta o payoff. Então o payoff que eu estou encontrando aqui, se eu fizer a seleção de ativos aqui, para verificar quais são os melhores ativos do período, eu vou encontrar um payoff parecido com o que eu estou tendo aqui. Para minha surpresa, tá? Eu não esperava um payoff tão alto assim. E
é que me deixa ainda mais confiante em utilizar esse sistema no longo prazo. Falou? Vamos lá. O que mais que eu tenho para mostrar aqui de interessante aqui para vocês? Eu vou voltar aqui e vou mostrar de novo no Ibov para ver um outro detalhe, e agora eu vou abrir o período de novo para 5 anos, englobando a questão do TikTok, tá? Englobando a questão da pandemia, tá? Acho que eu não posso ficar usando essa palavra toda hora, hein? Olha lá, 200%, mas eu quero mostrar aqui para vocês a quantidade de ativos que funciona bem. Olha só, se você fecha os olhos e sai operando qualquer ativo do Ibov, aqui você consegue ver, ó, a quantidade de ativos que ganharam no longo prazo, tá? Você vê os ativos que ganharam no longo prazo. E aqui embaixo você tem que caçar, ó, os ativos que perderam, ó. Oh, caramba. Vamos lá. Aqui os ativos que ganharam no longo prazo e aqui embaixo são poucos os que perderam, ó. Então ele é um modelo operacional que funciona para a maioria dos papéis, e a maioria nesse caso aqui 80%, 79,01, tá vendo? São raros os ativos que não performaram bem para esse sistema. Ou seja, mais um motivo para trabalhar nele com tranquilidade, tá? De novo, eu não estou recomendando que vocês usem o sistema do TikTok. Por quê? Porque ele é um sistema de candle aberto, é um sistema que você vai precisar ter muita dedicação em frente ao computador ali o dia inteiro. Quando eu falei aqui nesse exemplo que a gente vai pegar e pendurar uma ordem aqui de manhã, né? Vai pendurar uma ordem de manhã, mas eu monitoro 10 papéis. Você vai pendurar a ordem nos 10? Não vai. Você não teria capital para isso. Ou você subutilizaria seu capital, dividindo em 10 caixas. Você não pode fazer isso. Você tem que, no meu caso, eu tenho 2 caixas e tenho 10 papéis monitorados. O que eu vou fazer? Eu posso até pôr alarmes de manhã aqui. Eu tenho alguns sistemas de monitoramento para me ajudar, como, por exemplo, o screening, alarmes. Eu posso colocar outros alarmes aqui também. E eu vou, com eficiência, entrar no primeiro que der o sinal. O problema é, eu vou ter que estar na frente do computador. Eu mostrei para vocês hoje aqui a saída minha em VEG, que eu comi bola. Eu não estava na frente do computador ali na hora. Na verdade eu estava, mas eu estava numa reunião, eu nem percebi na hora que aconteceu a saída. Então, se você for operar o TikTok, você tem que ser honesto com você mesmo. Você tem tempo e paciência e saco para operar esse sistema? Se você não tiver, não escolha ele, porque você vai estar cometendo um erro, tá bom? Vamos lá, senhores, vamos começar as perguntas agora. E daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui, vou fazer um convite para vocês para falar mais sobre o site aqui, a comunidade do Trader Objetivo, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero responder as perguntas. E vocês também vão querer tirar sarro mais de mim. Pode tirar sarro, não tem problema. O cara burro tem que sofrer mesmo. Vamos lá. Eu vou começar a ler as perguntas aqui a partir do Marclisson. Só setup mestre. Cara, a gente tem... aqui você está falando sobre isso aqui, né? Cara, tem alguns setups aqui que não são tão bons, cara. Mas eu alimento lá no... Cadê? Olha aqui, eu tenho vários setups que eu observo, né? Tem alguns que não são tão bons assim. Mas eu alimento lá o site para que cada um possa tomar sua decisão, que faça suas comparações, né? O Carlos está mandando eu apagar, que dá tempo ainda. Não, deixa aí, cara. Eu acho que tem como eu cortar, depois eu vou cortar aquilo ali, foi um erro grotesco, faz parte. 2 erros, né? Porque o primeiro eu fiquei 40 minutos transmitindo. Cara, olha o tempo o tempo aqui tá... Vou até mostrar pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui é o controle que eu vejo aqui. Tá vendo 39 minutos aqui? É o tempo que vocês estão vendo aí da transmissão. Só que olha aqui embaixo, ó. 2 horas, cara. E 59. Cara, eu tô aqui um tempão, mano. Transmitindo não, né? Tô aqui falando sozinho. Faz parte. Mensagem subliminar. Não precisa explicações, Alan. Hétero é assim mesmo.
Cara, mas foi um vacilo grande, cara. Eu vou explicar daqui a pouco. Se lembrou do Clube da Luta? Thaís, por que não foram as ações que foram os melhores que você escolheu? Por que não foram essas ações que foram as melhores que você escolheu? A Thaís está prestando atenção aí, cara. Ó, a Thaís fez uma pergunta, é o seguinte. Quando eu rodei aqui para vocês o TikTok diário, não deu, o resultado das melhores ações não foram essas, certo? Vocês, quem for mais observador também, vai perceber que eu coloquei um item a mais aqui embaixo, olha só. Eu coloquei aqui um indicador a mais, que é o indicador DI+, e DI-. Então, Thaís, o que eu fiz aqui é um estudo que a gente fez lá na comunidade anteontem, e também dando os créditos, foi o Pedro que trouxe essa ideia para utilizar um filtro para tendência, para só operar o TikTok quando está em tendência. E no caso, é uma tendência de alta definida pelo DI+, DI-. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu não entraria em B3, mesmo sabendo que é um sistema lucrativo, que é bom operar o B3 no longo prazo, eu não operaria porque tem um filtro. Eu só vou dar uma passada, tá? O filtro é, quando o DI+ estiver acima do DI-, eu estou autorizado a entrar na média das mínimas. Quando não, quando o DI- estiver para cima do DI+, eu não estou autorizado. Se eu faço esse backtest com esse critério, eu vou ter a gente chamou de filtro solar, cara, porque alguém me perguntou lá no Instagram se eu uso o TikTok com filtro. E eu respondi, cara, filtro para mim é só solar. Aí em seguida o Pedro veio e trouxe um resultado, vou mostrar aqui para vocês. Fantástico! Eu vou deixar o mesmo prazo, vou deixar a mesma condição, 2 caixas, 5 mil. Ó, vamos lá, 50 mil inicial, 2 caixas. Ele trouxe um resultado absolutamente fantástico, muito melhor do que tinha antes. E aí eu não tinha como ignorar, né? Então, para eu poder usar esse sistema, ele deu o nome de filtro solar, porque eu falei que só usar o filtro solar, né? Então, tá aí o filtro solar. Vamos lá. Alan Faria falando para não esquentar, segue o jogo. Segue o jogo. Franklin, atrasou porque estava... Não foi por isso, cara, eu não estava, mas tudo bem. O Rafa, estragaria aumentar o engajamento da live. Estratégia para aumentar o engajamento, não é estratégia. É vacilo, Rafa. Isso aqui é um pouquinho de vacilo com um pouquinho de burrice. Rafael, o setup é tranquilo que dá até para curtir uns vídeos. Puta merda. O problema... Mano, eu vou ter que começar a ler os sérios aqui, senhores. Vamos falar sério agora, hein? Aqui, o Nemer tá falando sério. O Nemer é um homem sério. Alan, o TikTok deste backtest é no diário ou nos 60 minutos? No diário, Nemer. Esse daqui é um sistema utilizado no gráfico diário. É o que eu uso pro Show do Milhão, tá? Show do Milhão eu uso o backtest, eu uso o TikTok no diário. Eu uso o IFR2 nos 60 minutos, que, senhores, é um excelente sistema, tá? Excelente sistema, o IFR2 60 minutos. Eu vou deixar vocês definirem o tema da semana que vem, mas eu até proponho que seja esse o tema, tá? É um sistema absolutamente lucrativo. Eu vou até mostrar um pouquinho aqui um comparativo, olha só. Vamos lá. Pros trades que eu já estou fazendo, os trades reais aqui, eu só fiz 10 no IFR2, ó. Só 10. Olha o payoff, 0,84. Olha a taxa de acerto, 70. Deixa eu falar para vocês o que significa isso, senhores. Quando a gente fala de sistema objetivo, pensa como se fosse uma aposta. Vamos fazer uma aposta aqui. Uma aposta simples, cara. Vamos jogar uma moeda para cima e se você acerta, eu te dou R$1. Se eu acerto, se você erra, você me dá R$1. Você sabe, cara, estatisticamente que você vai acertar 50% das vezes. 50% das vezes você ganha R$1, 50% das vezes você perde R$1. A informação do quanto ganha e quanto perde é o payoff, tá? Então você tem que calcular quanto é o payoff. E você tem que saber a chance que você tem de ganhar. Então, no caso da moeda, você tem 50%. Se eu for jogar no longo prazo, você entende que nós vamos trocar figurinha, né? Ninguém vai ganhar dinheiro, porque 50% das vezes está ganhando, 50% das vezes está perdendo.
Quando a gente está falando de uma operação que não é 50%, que ela é mais complexa, a gente vai usar a estatística aqui dos últimos 5 anos, e aí a gente vai encontrar aqui qual é a taxa de acerto. Vamos voltar para cá, ó. A gente vai encontrar aqui qual é a taxa de acerto. O que nós estamos... Deixa eu fechar aqui para dizer na tela. Eu vou até dar um print aqui para começar a riscar em cima, ó. O que a gente está dizendo com isso? Taxa de acerto. É como se fosse no cara ou coroa. Eu não ganho só 50%, eu ganho 76% das vezes. E quanto eu ganho e quanto eu perco? É o payoff. Ó, eu perco mais do que eu ganho. Tá vendo? O payoff é menor do que 1. O que significa o payoff? É a média de ganhos dividido pela média de perdas. Então, se eu tiver algum número menor do que 1, significa que eu tô... Quando eu perco mais, né? Quando eu divido um número por um número maior, eu não tenho um número menor do que 1, entre 0 e 1. Então é isso, eu tô tendo um payoff menor do que 1. Mas não interessa, eu tô acertando tanto que eu me dou o luxo de perder mais quando eu perco. Olha lá, vamos lá nos meus resultados? Vamos lá nos meus resultados, olha só. Na média do IFR2 eu tô perdendo R$234. E na média eu tô ganhando 197. Então é um payoff de 0,84. Como eu tenho a taxa de acerto de 0,7, cara, isso daqui é uma impressora de dinheiro, cara. A única coisa que eu quero aqui é trade. Eu quero um trade atrás do outro. É por isso que eu não posso chorar quando eu saio. Eu não tenho que ficar triste quando eu saio do trade com prejuízo. Eu tenho que ficar feliz porque eu saí. Eu saí, eu quero entrar no próximo. Deu sinal, entrei. Deu sinal, entrei. E eu vou ganhar dinheiro no longo prazo. O que me interessa não é trade a trade. O que me interessa é fazer uma aposta lucrativa. Como eu sei se a aposta é lucrativa ou não? Pela taxa de acerto e pelo payoff. Eu já mostrei para vocês em vários vídeos aí como faz esse cálculo, tá? Depois eu posso mostrar de novo. Olha o TikTok. Nós estamos aqui, na média, ganhando R$407. E na média, perdendo 370. Com uma taxa de acerto de 67%. É um payoff maior do que 1. Isso daqui é uma coisa, como eu posso dizer, cara, muito incomum para sistemas de volatilidade, tá? Eu sei que a amostragem ainda é pequena, a gente vai voltar aqui daqui a alguns meses e vai rever esse valor junto, mas já vai treinando o seu olho para observar isso, tá? Qual é a taxa de acerto? Qual é o payoff? Se você falar em sistema de volatilidade com payoff elevado, perto de 1, perto de 0,9, perto de 0,8, você tem uma impressora de dinheiro na mão. Presta atenção nisso. Beleza, Nemer? I am the 202. Ele fala aqui, eu selecionei ativos que mesmo na pandemia não tiveram um drawdown gigantesco nas minhas estratégias. Isso também é um critério interessante para você observar na hora de você selecionar seus ativos. Mas eu, particularmente, não dou a mínima para o drawdown. Eu entendo que se você observa para o drawdown, você está pensando em escassez. Você está com medo de perder dinheiro. Você está trabalhando pelo medo. Eu não trabalho pelo medo, eu trabalho pelo projeto do longo prazo, saber que eu vou chegar lá o quanto antes melhor. Quanto antes eu parar de gravar vídeo aqui no YouTube e cometer as gafes que eu cometi aqui hoje, melhor. David. Alan, por favor, mostra como você faz triagem dos papéis no TikTok. Mostro. Eu fico na tela, essa aqui é a minha tela, ó, eu tenho aqui 3 desktops, um para cada sistema operacional. O sistema operacional do TikTok, eu tenho aqui em cima com várias abas, são 10 abas, cada uma com um ativo que performa bem segundo o meu backtest, tá bom? Eu tenho aqui um screening também rodando, me ajudando a procurar isso. E eu tenho aqui uma... vocês podem vir aqui em... Eu sempre me confundo onde está. Ferramentas. Vamos lá. Você vem aqui em estratégia, criar regra de estratégia. E você coloca as condições de entrada aqui. E depois você vem aqui em ferramentas, em gerenciar alarmes, gerenciador de alarmes. Você cria uma estratégia de alarme. Depois você vem em gerenciador de alarmes e cria aqui as suas estratégias para os ativos que você quer. Então, o sistema vai te informar. No meu caso, eu fico... Vocês vão querer brincar comigo aí de novo. Pode bagunçar, não tem problema. Eu fico jogando xadrez, ou então eu fico lá no Netflix, e aí de vez em quando pinta na tela aqui um alarme, eu vou lá e tomo minha ação.
Falou, eu não fico olhando para o gráfico o dia todo, não. O Carlos está dizendo que quer o endereço do site. Eu quero o endereço do site. Deixa eu mostrar aqui o site para vocês. Deixa eu falar um pouquinho sobre o site. Daqui a pouco eu já volto a ler as perguntas de vocês, tá? Senhores, aqui eu vou mostrar o site e é um convite para que vocês, para quem gosta de estudar, cara, vem trabalhar com a gente aqui, cara. É um site de estatística onde eu faço os backtests e atualizo todo mês. Você vai poder escolher aqui a forma como você quer pagar isso. É um site pago, tá? Custa R$ 59,00 por mês. Você pode escolher também um plano semestral, que tem um desconto aqui de um mês, tá? E pode escolher o plano anual, que tem um desconto de 2 meses. Você pode escolher se você quer ser cobrado mensalmente, né, no cartão de crédito direto, ou você pode escolher somente aquele período. Você vai falar, vou testar por um mês. Você pega aqui no manual, faz lá o seu cadastro, entra aqui no mensal, e aí você testa. Se você não gostar, você não precisa renovar. Caso você queira, se renova e continua com a gente. O que nós temos aqui? Nós temos aqui os backtests para esses sistemas operacionais. Eu vou incluir alguns, né? Então o Pedro já me deu uma incumbência aqui de incluir o TikTok com filtro solar. Então eu vou colocar aqui já no próximo mês. E aí, conforme lá na comunidade vão surgindo novos estudos, novos sistemas que o pessoal está estudando, que é muito bom, a gente vem e acrescenta aqui, tá? O que é a comunidade? A comunidade é um grupo lá no Facebook. A gente também tem outros canais de comunicação, mas basicamente lá no Facebook a gente coloca lá os estudos que estamos fazendo. O pessoal comenta, o pessoal, um pede ajuda para o outro, um está fazendo um código, pede para o outro, tal. A gente se comunica muito por aqui. E aqui nesse site, a gente tem um estudo semanal. Deixa eu te mostrar aqui. Semanalmente a gente tem um estudo aqui para falar sobre algum tema importante. Então, por exemplo, na semana passada a gente falou sobre o filtro solar, que vai aumentar meu trabalho, eu vou ter que fazer um backtest a mais por conta disso, mas também, para mim é muito bom isso, porque me influenciou a mudar um pouco aqui o meu sistema. Eu já estou usando o TikTok com o filtro solar, porque ele melhorou de uma forma que não dá para negar, não dá para fechar os olhos para isso. E cada semana a gente faz um estudo diferente, né? Esse aqui foi com o Pedro. A gente faz vários estudos aqui. Aqui você tem a lista total, você pode ver os estudos que já foram feitos e pode participar dos novos. Semana que vem a gente vai falar sobre imposto, sobre questões fiscais, né? E quem vai tocar esse estudo aí pra gente é o Marcelo, que é um cara aqui da comunidade, que é auditor da Receita, tá? Então ele conhece, manja bastante e vai ajudar a gente nesse assunto. Falou? Falado sobre o site e convido vocês aí, quem gosta de estudar, cara, quem gosta de estar em um grupo ali de pessoas que estão observando a mesma coisa que você, esse é o lugar para vocês. Falou? Continuando, eu falei o link do site. Não falei o link, né? Aí não adianta nada, né? Eu vou colocar o link depois. Deixa eu voltar aqui. Mas é isso aqui, ó. traderobjetivo.com.br/estatísticas. Eu vou colocar na descrição desse vídeo e depois eu coloco no chat também, tá? Vinícius fala aqui, Alan, você escolhe ativos pelo resultado do backtest ou faz expectativa matemática total através de uma planilha? Não, cara, do backtest. O que tem lá no site é o que eu uso, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Cadê o backtest? Aqui, ó. Como eu faço para selecionar ativos? Deixa eu rodar aqui de novo do filtro solar, só para você ver, ó. Eu vou pegar o TikTok com o filtro solar e vou rodar aqui no... A gente está rodando agora lá na comunidade, a gente está rodando sempre os ativos do Brasil Amplo. Mas a gente poderia pensar também só no Ibovespa, que tem os papéis mais sólidos do Brasil, né, das empresas mais sólidas. Ou a gente roda aqui para todos, do IBRA. Eu acredito que o IBRA aqui é um bom resultado. Se você vê o que eu estou usando aqui para o TikTok, você vai ver que tem alguns papéis que não são do Ibov. Por exemplo, o Home 3. Por exemplo... eu acho que só Home 3 aqui não tá.
TGMA3 eu acho que não é também. Bom, o que eu faço? Uma vez que eu verifico aqui o desempenho de cada um dos ativos, eu seleciono os melhores, ó. LCAN, Home 3, VUC 3, eu seleciono os melhores e depois eu tenho alguns critérios, objetivos também, para verificar se eles passam em questão de volume e em questão de negociação no negociações do dia, tá? Depois eu até posso falar sobre isso aí lá na comunidade, a gente pode marcar uma live sobre isso, tá? Rodrigo, Alan, poderia colocar o código do TikTok aqui no chat? Posso. Vou colocar agora. Código do TikTok. Depois eu vou colocar nos comentários desse vídeo também, tá? Quem quiser voltar lá nos comentários depois. Aí, é que se eu colocar agora no chat, vai pular tudo e eu vou ficar perdido. Daqui a pouco eu coloco, tá? Vamos continuar aqui, daqui a pouco eu já coloco. Henrique, mas fazer o teste em percentual de capital total é irreal. Depende, Henrique. Você nunca vai ter liquidez? Vai, sim, senhor, cara. Não, e não existe slippage, Henrique. Não existe slippage. Cara, esse aqui é um assunto que eu vejo muito trader errando, cara. Talvez são formas de trabalhar com índice, o pessoal compra mercado. Aqui a gente não compra mercado, a gente aloca a nossa ordem. A nossa ordem vai para pedra. Você vai entrar de manhã e vai pôr a ordem aqui, ó. Você vai preencher a boleta aqui, ó. Você vai preencher, não existe slippage. Você vai colocar a ordem do tamanho que você quer e ela ou é executada ou não é. Não tem como você ser executado em outro tamanho, tá? Em outra posição. E a gente também tem critérios para selecionar os ativos baseado no volume dele. Então, o tamanho da nossa caixa, evidentemente, vai observar o tamanho, os ativos que você pode operar. E se acontecer do seu volume de caixa ficar tão grande, você vai ter que dividir em duas caixas. O David falando, Alan, o cara do backtest comparou o TikTok com máximas e mínimas, sem as médias. O TikTok deu melhor o resultado também? Deu melhor, cara. Eu nunca vi nada melhor que o TikTok, mano. Nunca. Eu já fiz alguns backtests na vida e eu nunca vi. Carlos, qual o critério para escolha da quantidade de ativos? Esse é um critério, Carlos, baseado em simulações, cara. Aqui você vai fazer várias simulações. Até encontrar o número de ativos. Você vai simular por um platô. Você vai subir no número de ativos que você monitora, até chegar num ponto que para de crescer o número de trades. O nome disso é platô. Quando chegar nesse platô, você para de incluir ativos novos. Então você trabalha com 10, que é o meu caso aqui. E a simulação de divisão de caixas é uma questão de gerenciamento de risco, tá? E também uma questão aqui de simulação para ver a rentabilidade disso. Tá bom? Você tem montado o preço de fechamento de reversão? Tem. Alan, quais médias? As médias são com um desvio? Não tem desvio nas médias não, cara. Média das duas mínimas anteriores, média aritmética. Thaís, Alan, agora entendi. Beleza, Thaís. Ismael, quem sabe faz ao vivo. Não sei se você tá tirando sarro de mim de novo, né? Não sei. Já me tiraram sarro demais aqui, Ismael. Carlos, fui eu que perguntei. Sou precursor do filtro solar. O Carlos perguntou para mim lá no Instagram. E eu respondi que eu não uso filtro. Para mim, filtro é só o solar, né? E aí o Pedro fez esse filtro aqui para eu queimar minha língua. Adriano, é possível simular o TikTok nos 120 minutos? Sim, Adriano, eu não vou fazer isso agora, tá? Mas a gente já está estudando de colocar esse time frame no geral para todas as estatísticas lá no site. A gente tem aqui as estatísticas para 3 time frames, ó. O diário, 60 minutos e 15. Nós estamos conversando com o pessoal da comunidade para tirar o 15 minutos e incluir 120 minutos, tá? Leonardo, Alan, tem alguma configuração específica para o DI mais DI menos? Boa pergunta, tem sim, cara. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. O DI mais DI menos, ele está configurado em 9 períodos, tá? Pera aí que eu liguei o ADX aqui. Vem comigo, filho. Me ajuda? Aqui, ó. DI mais, DI menos, 9 períodos, tá? Essa é a configuração que o Pedro encontrou aí como melhor resultado. Do DOI, mas Alan, essa B3
SA você teria entrado, porque eu dei mais, dei menos. Eu não entrei porque eu não tinha capital, cara. Eu tô alocado, né? Eu aloquei ontem. Se eu tivesse disponível hoje, deixa eu ver se eu teria entrado. Teria entrado sim, você tem razão. Teria entrado porque eu observo o dei mais, dei menos do dia anterior. Sim. Emanuel, Leonardo, tem uma live que ele faz explicando isso. Igão. Alan, as médias... já respondi essa. Aritmética. Ele funciona melhor operando até com quantas caixas? A divisão de caixas, Luan, é uma questão ligada ao gerenciamento de risco. Cara, você tem que fazer primeiro um gerenciamento do seu risco. Você tem que fazer uma avaliação do tamanho do seu capital. Como falaram aqui antes, né, se o capital for muito grande, você precisa dividir em mais caixas por uma questão de gerenciamento de risco. E por uma questão também de prática na hora da alocação, né? Até quantos papéis? Os estudos que eu fiz aqui chegaram no número de 5 papéis por caixa como a melhor eficiência, tá? Mas é bom você simular no seu caso. Aqui ele está me chamando de André, eu não sei se ele está falando comigo ou com outra pessoa do chat aqui. Fala sobre quais expectativas matemáticas você considera ruins, boas expectativas, mas não em percentual e sim como você calculou no Excel nos seus vídeos. Para eu te falar isso, eu teria que te dizer da onde eu tirei esse número. Eu vou dizer que você pode calcular a expectativa matemática da seguinte forma, ó. Senhores, prestem atenção nisso, que isso pode mudar a sua vida. Expectativa matemática. Como calcula isso? Eu vou colocar um igual aqui. Você vai colocar percentual de vezes que você ganha, vezes o quanto ganha, menos o percentual de vezes que você perde, vezes o quanto perde. Isso daqui vai te dar um número baixo, um número ali de, sei lá, 0,3, 0,4, menos 0,5. No caso, vamos falar do caso aqui da cara ou coroa. Qual que é a chance de eu ganhar o cara ou coroa? 50%. E aí, se eu ganhar R$1, então quanto eu ganho? Ganho R$1, certo? Menos. Qual é a chance de eu perder o cara ou coroa? 50%. E quanto eu perco quando eu perco? R$1, certo? Então, qual que é o resultado dessa operação aqui? 0,5 menos 0,5, que é o vulgarmente conhecido como trocar figurinha. Zero, certo? Quando eu tenho um sistema onde a expectativa matemática é zero, significa que eu estou trocando figurinha, não estou ganhando nada. Então, o que a gente, como trader, procura? A gente procura alguma coisa maior do que zero. A gente quer a expectativa matemática maior do que zero. Só que a gente não tem taxa, a gente não tem que pagar a taxa de liquidação, não tem que pagar a taxa de... não tem que pagar a taxa de emolumentos, não tem que pagar um monte de coisa, e não tem que ganhar dinheiro. Você está aqui para fazer trade ou está aqui para ganhar dinheiro? Você está aqui para ganhar dinheiro. Então eu vou te falar, baseado em payoff, tá? Payoff. Quando você fizer o cálculo por payoff, não por financeiro, por payoff, você encontrando alguma coisa a mais do que 0,3, você tem uma impressora de dinheiro na mão, tá? Façam esse cálculo por payoff e se você encontrar 0,3, se abrace com esse sistema porque você vai ficar rico no longo prazo. Alan, você vai usar o TikTok com filtro do 1 milhão? Luciano, é um segredo nosso e não conta pra ninguém, cara, mas eu vou usar com filtro. No dia a dia, lá quando eu for falar sobre as entradas, eu não vou ficar explicando como funciona isso, porque você concorda comigo que, cara, é maçante, né, de ficar explicando tudo isso. Mas eu vou usar com filtro para que eu entre apenas nos ativos que estão em tendência, mesmo que seja leve tendência, mas uma pequena tendência de alta, tá? É um filtro de operações só, eu vou usar assim. Bruno, Alan, em que ponto você decidiu largar o estocástico lento do projeto? Não foi pouco tempo de uso? Bruno, se você assistiu a live lá que eu falei sobre isso, que eu respondi o porquê que eu mudei, você vai entender que eu não mudei por causa do resultado, cara. Mudar por causa do resultado é um erro. Ó, o resultado aqui foi ruim, certo? Mas não é por isso que eu mudei. Realmente, foi pouco trade demais para eu ter mudado. Eu mudei por causa... Eu vou até explicar o que significa mudar pelo resultado. Cara, imagina que você chega em casa
Você não, vou falar um cara qualquer, o José. O José chegou em casa e viu a mulher dele traindo ele no sofá. Aí o José não teve dúvida, cara. Ele falou, cara, vou vender esse sofá. No dia seguinte ele pegou e vendeu o sofá. Resolveu o problema? Não. Então se eu trocar o sistema operacional porque o resultado no curto prazo para mim foi ruim, eu estou vendendo o sofá. Então não é pelo resultado que eu mudei. Esse sistema esse sistema do estocástico lento, ele é muito bom. Eu mudei porque ele não estava condizendo com o meu perfil de trader. Cara, eu quero um pouco mais de ação. Nesse sistema aqui, ele é um sistema muito lento, cara. O nome estocástico lento não é à toa. Eu ficava 10 dias posicionado em cada trade, não dava saída, e aquele marasmo. Eu quero gerar vídeo aqui para vocês, eu quero todo dia ter um vídeo com pelo menos uma atualização. Se eu dependesse do estocástico lento, eu não ia ter. Então a decisão pela mudança não foi para vender o sofá. Foi uma decisão para que eu pudesse ter uma melhor rotina de trabalho, tá bom? Alan, qual a configuração do Day mais, Day menos? Essa que eu mostrei, 9 períodos. Pedro, Alan, compara por favor as estatísticas do IFR2 com o TikTok. Eu vou comparar sem o filtro, tá bom? Eu vou te mostrar aqui na tela. Aqui está o IFR2, eu vou te mostrar o TikTok, ó. Eu vou dar um print aqui. IFR2. E aí eu vou colocar aqui na tela para comparar com o TikTok. Vamos ver se vai caber na tela. Filho, me ajuda. Olha lá. Expectativa matemática. Vamos falar da expectativa matemática que interessa, tá? Expectativa matemática total. O primeiro aqui deu 3.000%. Enquanto que no IFR2 deu 700%. Se você quiser pegar pela média, ó, 2.000, aqui 600, aqui 1.900, aqui 500. Cara, é pelo menos o triplo. Pelo menos o triplo o TikTok comparado com o IFR2 diário. No mínimo triplo, tá? O Tadashi, qual a configuração do filtro solar? O filtro solar, ele fala para usar quando nós temos tendência de alta. No caso aqui, definida por o DI+, trabalhando acima do DI-, na configuração de 9 períodos, tá? Antônio, se entrar agora, consigo visualizar as reuniões anteriores? Consegue, Antônio. Tudo que tem lá no site, todos os estudos que temos aqui, eles são estudos. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui em cima em estudos, toda quarta-feira às 15 horas tem uma reunião nova e aqui tem um acervo de reuniões, ó. Você vai entrar lá e vai poder observar aqui as que já foram anteriores, tá? Lá no Facebook também tem bastante coisa que o pessoal troca de ideias ali e tal, bastante legal. O André tá na área, André Meneleu. E aí, cara, tudo tranquilo? O Júnior tá perguntando se vai ficar gravado. Júnior, aconteceu um acidente aqui, cara, não vou poder deixar gravado isso aqui não, cara. Eu vou ver, eu vou ver se eu consigo editar aquilo ali. Henrique, obrigado, tamo junto, Henrique. O Fórmula Dieta, Alan, estou com um resultado fraco no IFR2 nos últimos 3 meses. Isso é normal? É normal. Você tem que visar o longo prazo. No médio prazo, no curto prazo, vai acontecer oscilações negativas. O que interessa é o longo prazo, cara. Continua firme. Alan, obrigado por responder. Você pode mostrar as regras de configurações do backtest do IFR2 mais o filtro? Eu vou mostrar aqui e você dá um print aí na tela, tá? Ó, dá um print aí na tela, meu brother. Aqui tá a configuração do sistema em si, ok? Deu print? Deu print. Agora eu vou te mostrar o próprio setup. IFR2 com filtro solar. Aqui, alterar. Dá um print aí, mano. Deu print? 1, 2, 3. Valeu. Depois, se não deu print, você volta na tela aí, dá um pause e printa, falou? César, o código que você vai colocar aqui é com filtro solar no Invest Charts? Não, eu vou colocar sem o filtro solar. Lá na comunidade a gente vai compartilhar, César. Alguém já fez, várias pessoas já fizeram o código lá, já compartilharam. Depois a gente só tem que testar. Eu não testei nenhum deles ainda.
Por que você não colocou o TikTok nos 60 minutos do projeto? Boa pergunta, Will. Eu não coloquei isso, cara, porque é entrada demais, cara. É uma metralhadora. E aí eu ia perder a minha qualidade de vida. Eu ia perder o meu xadrezinho, ia perder meu Netflix. Eu ia ficar um escravo do computador. Eu não quero isso. Então é uma decisão por trade, tá? Posso um dia no futuro colocar um robô para trabalhar, mas eu particularmente apertando o botão nos 60 minutos pro TikTok, eu não tenho coragem não, cara. Didiel Peça, ele fala aqui, Alan, todas as estratégias que você escreveu, que você escreve no Profit Pro, consegue fazer em regra de coloração? Todas as estratégias que você escreve em códigos, consegue fazer tanto regra de coloração quanto regra de execução? Cara, eu não sou especialista nesses códigos, não. Mas eu acho que o ideal é você separar, cara. Fazer o código de coloração uma coisa e o código de execução outra. E outra, também tem que lembrar para que você quer o código de execução. O código de execução é bom para você fazer backtest. Eu, particularmente, acho que o backtest no Profit é fraco, é ruim. Ronaldo, Alan, atualizar os ativos, não corro o risco de sair de um ativo, começando em uma tendência e entrando em outro no topo dos resultados bons? Não entendi sua pergunta, Ronaldo. Eu não entendi sua pergunta, cara, mas eu vou chutar que você está perguntando assim, cara. Eu escolhi um. Eu saí de um sistema lá com loss, por exemplo, e entrei num próximo ativo. Porra, eu não corro o risco de pegar o loss de novo e aí entrar no próximo e pegar o loss de novo? Corre esse risco. Mas pelas simulações, isso aí, e pela taxa de acerto, a probabilidade de que aconteça é muito pequena. É muito pequena a ponto de ser desprezível. Não vai acontecer. A probabilidade é, cada vez que você joga uma moeda, a probabilidade de cair cara é 50%. Mesmo que nas últimas 10 vezes ela tenha caído cara. Aí você vai jogar de novo achando que, não, agora vai dar coroa, porque já deu 10 caras. É certeza que vai dar coroa? Não, 50% de chance, sempre. Rodrigo, pode passar a configuração do Invest Chart do filtro solar? Já passei, acho que você já tirou o print também, né? Carlos, coloquei no Face... o Carlos, verdade, o Carlos já colocou lá. Senhores, aí ó, quem tá lá na comunidade, o Carlos já colocou lá no Face o filtro, o código com filtro, tá? Eu ainda não testei, Carlos. Renato está perguntando sobre robô. Senhores, nós vamos ter uma novidade para robô aí em breve, hein, cara? O pessoal do Invest Sharks está... Eles já têm um robô, tá? Eles têm um sistema aqui de envio de ordem automática. E eles em breve vão... Pelo menos eles anunciaram, né? Que em breve vão trabalhar também com outras corretoras, além da XP que ele trabalha hoje. Então, cara, isso aí, se acontecer, vai ser fantástico. Antônio, Alan, poderia mostrar como é a configuração do setup de entrada do sistema do filtro solar? Já mostrei. Michel, como você considera um capital ideal para começar no swing trade? Michel, mais do que o capital, eu considero que o ideal de você começar é começar com um plano, cara. Se você começar com pouquíssimo capital, mas começar com um plano, você já está na frente. Faça um plano. Um plano é mais importante do que o capital que você está entrando, cara. Mesmo que você entrar no fracionário, mas já entrar sabendo o que você está fazendo, entrar com planejamento é o mais importante. Antônio, como faria se tivesse uma única caixa de 10 mil? Eu vou te mostrar, ó. O Antônio fez uma pergunta boa aqui. Alguém me perguntou isso também lá no Instagram. Se eu fosse começar hoje uma conta de 10 mil reais, eu ia fazer isso aqui, senhores. Não conta pra ninguém, hein? 10, 1, 2, 3. Eu ia fazer isso aqui, ó. Eu ia operar TikTok. Eu ia selecionar 5 ativos aqui. Eu vou escolher desses meus aqui, tá? Vou excluir tudo. Vou colocar aqui Home 3. Vou colocar Tris 3. Vou colocar Prio 3. Vou colocar VVAR 3. E vou colocar TGMA 3. Certo? Se eu fosse começar hoje com 10 mil, era isso que eu faria. Bet-roll nesse sistema aqui. E em 5 anos eu sairia de 10 mil para 400 cruzeiro. 390 cruzeiro. Rafael, boa noite, Alan. Como faço para adquirir uma programação de estratégia do TikTok no Profit? Como você faz para adquirir
uma programação de estratégia no Profit. Não sei, cara. Se você quer o código eu já vou te mandar já, hein? De graça. Igão, alô, você entra sempre na ponta compradora? Sempre na ponta compradora. As estatísticas me dizem que a ponta vendedora não é uma boa. O Vinícius já printou. Mais um aqui. Alan, você falou em expectativa matemática, mas não falou em expectativa matemática total. Pode dar uma pincelada? Expectativa matemática. A gente vai jogar... a gente vai jogar quantas partidas aqui de cara ou coroa? Então eu vou multiplicar pela quantidade... Vamos falar de trades? De trades. Eu pego a expectativa matemática e multiplico pela quantidade de trades que eu vou realizar. Então... Quem conhece o meu projeto sabe que a expectativa é que eu faça seis entradas no TikTok por caixa por mês. Então é isso. Quantas vezes eu vou ganhar? Quantas vezes eu vou fazer trade? 6 por mês por caixa. Como eu tenho 2 caixas, 12 entradas por mês no TikTok. Ok? Edmundo, Alan, explica novamente as regras de configuração do TikTok Law. Regras de configuração do TikTok. Não entendi a pergunta, Edmundo. Vinícius, Alan, desculpe incomodar mais uma vez, irmão. Pedi para você mostrar a configuração do TikTok com filtro e você mostrou do FR2. Mostrei FR2, jura? Puta, jura? Tá, peraí que eu vou te mostrar aqui, cara. É bem capaz de eu ter errado mesmo, né? Você já viu as gafes que eu cometi aqui hoje, né? Puta que pariu. Como é que eu vou explicar isso lá em casa, mano? Aqui, ó, TikTok, entrada diária. Alterar. Aí, mano, tira um print aí. Vou deixar na tela pra você tirar um print com calma. Enzo, como faz pra adquirir o TikTok? Mano, como é que vocês querem adquirir TikTok? O que tá acontecendo, cara? Alguém tá vendendo TikTok por aí, mano? Senhores, TikTok não quero ver ninguém vendendo TikTok não, hein, senhores? O TikTok pode ser utilizado nos 60 minutos? Pode, Jefferson. Faça backtest para saber em quais ativos, tá bom? Cadu, Alan, muitas vezes antes de entrar no trade do IFR2 eu avalio se tem um suporte. Cara, se você faz isso, você é um trader subjetivo. Você pode conseguir excelentes resultados, mas você não é um trader objetivo, a estatística não vai te ajudar, cara. Eu te aconselho você ou continuar do jeito que você faz e cada vez se especializar mais, ficar cada vez melhor na sua leitura, ou você usar a estatística e usar os critérios básicos de entrada e saída, tá? José Lucas Neves. É possível lucrar com mini índice e mini dólar no longo prazo? É possível, mas eu não consigo. Sistemas objetivos de longo prazo no mini índice e no mini dólar não são lucrativos, mas eu conheço trader que é subjetivo bom pra caramba, que ganha dinheiro no longo prazo no mini índice, tá? Não é o meu caso, eu não sou bom nesse ponto. Eu sou um trader ruim. Eu sou um trader muito ruim, cara. Por isso que eu uso estatística para tomar decisão. Eu tomo decisões com a bolsa fechada, eu escolho direitinho o que eu quero fazer, e aí quando abre a bolsa, eu sou disciplinado para apertar o botão e aperto o botãozinho sem pestanejar, porque eu sei que eu sou ruim. Rafael, é o código que estou precisando mesmo. Beleza? Luiz, Alan, pode comentar qual setup seguidor de tendência no gráfico diário ou semanal você já testou e achou mais rentável? Eu já testei vários, cara. Já testei vários. Eu vou te falar que o Turtle aí é muito bom, tá? O Turtle. Dá uma olhada nele. Adriano. Alan, você seleciona ativos com base no backtest, expectativa matemática total? Sim. Do site de estatística com base no cálculo de expectativa matemática. Exatamente, Adriano. Eu vou lá no site. Eu vou aqui no site. Olho aqui quais são os primeiros aqui, ó, do TikTok e opero eles. Eu tenho um segundo critério, que é do volume do papel. Então, eu vou dar uma olhada no volume para ver se ele comporta a minha caixa, tá? O critério que eu tenho eu vou pegar a caixa e multiplicar por 200. Esse vai ser o mínimo de volume médio diário dos últimos 20 dias do papel.
Então vai, se você tem uma caixa de 50 mil reais, por exemplo, você vai pegar 50 mil e multiplicar por 200, aí você vai chegar em 10 milhões, é isso? E aí o ativo ele tem que ser filtrado para uma média de volume diário nos últimos 20 dias de no mínimo 10 milhões, tá? Então aí nesse caso, por exemplo, poderia cair aqui o ômega 3 e etc. Vinícius, show! Sobre o e sobre o vacilinho, quem nunca? Ai, cara. O vacilinho é o seguinte, cara, eu tava com um grupo do pessoal da faculdade, pessoal antigo e tal, só tem tiozão lá. Os caras começaram a falar de futebol e aí um falou assim, cara, vocês estão falando de futebol, vocês têm que mandar mina pelada. Aí eu peguei, entrei no Google, digitei mina pelada e dei um print e mandei pro cara. E aí é o que vocês viram ali. Desculpem a falha, hein, senhores. Consigo configurar o TikTok no Vilela One? Não conheço Vilela One. Não sei do que você está falando. Leandro Hipólito. Boa noite, Alan. Tudo bem? Beleza, Leandro? Chegou a testar no período de forte tendência de baixa, como 2011, 2013, 2014? Sim, eu testava, não o TikTok, né? Eu testava lá, quando estava lá perto daquela época, eu testava o IFR2 e continuava trabalhando normalmente, tá? Os sistemas que a gente opera de volatilidade, eles vão funcionar em tendência de alta, em tendência de baixa do mercado. Isso aí é um pensamento que eu acredito que é normal de vocês terem, mas é um pensamento para investidor, senhores. Quem é buy holder tem que se preocupar com tendência de alta do mercado, tendência de baixa. Nós, que somos traders, nós temos que nos preocupar em ser disciplinados, entrar na hora certa e sair na hora certa. Senhores, consegui ler tudo. Mais uma vez, desculpe a falha ali. Ok? Valeu, obrigado para todo mundo. A semana que vem a gente volta com mais um tema aí e mais uma live. Falou? Um abraço. Tchau, senhores.